nossa fraterna saudação a todos os senhores que nos acompanhem neste momento, em que nós, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, convidamos para mais uma reflexão no dia de hoje, em que a Associação Espírita Jesus Nazareno dá continuidade às suas exposições doutrinárias neste período somente online. E nós, no trabalho de hoje, vamos apresentar aos senhores sobre atendimento fraterno na casa espírita. Atendimento fraterno também ao conhecimento dos senhores, que pode, de certa forma, nas suas residências, aprender um pouco e assim lidar também com este trabalho tão importante para a humanidade. Tão importante por quê? Porque o atendimento fraterno vem desde os tempos de Cristo, portanto é milenar. Lá na cidade de Cafarnaum, às margens do lago de Tiberíades, na casa de Simão Pedro, Cristo se reunia com seus apóstolos. Já desde o início, montando seu ministério, Pedro, Simão, André, Tiago e João, que foram inicialmente os irmãos que começaram esse trabalho de atendimento fraterno, o trabalho de evangelho no lar. Simão Pedro era quem hospedava Cristo, e Cafarnaum ficou conhecida como a cidade de Jesus. Por que a cidade de Jesus? Porque lá Cristo viveu em torno de 3 anos, quando então começou a montar seus apóstolos e assim começar a peregrinação para levar a mensagem da Boa Nova. E nos dias de hoje, a doutrina espírita revive ao tempo de Cristo exatamente o trabalho que o mestre e seus seguidores desempenhavam naquela época, e como sempre houve seguidores do cristianismo. Então Cafarnaum ficou conhecida como a cidade de Jesus, que era próximo a Betsaida, a Betânia, e aproximadamente 5 quilômetros do Rio Jordão. Lá tem uma história tão bonita que muitos dos senhores já sabem e que lembram, vem uma reflexão de momentos marcantes na história da humanidade, na história principalmente do cristianismo. E o Cristo ensinava nas sinagogas, nas praças públicas, debaixo das árvores, e assim ele foi ensinando o evangelho e preparando os seus discípulos. E foi se espalhando por muitas partes do nosso universo. É claro que naquela época os meios de transportes eram o que tinha para o desenvolvimento da humanidade. Lombos de jumentos, a pé principalmente, e por embarcações, quando então se deslocavam por lagos e partes do mar.
mesmo assim, não havia empecilhos para a divulgação da Boa Nova. Mas hoje, as casas espíritas têm as suas equipes de atendimento fraterno, que recebe carinhosamente, amorosamente todos de braço aberto, de braços acolhedores, aqueles irmãos que lá chegam na busca de um consolo, de um esclarecimento. Somos nós, humildemente, preparados, fazendo essa parte que o Mestre Jesus espera de muitos de nós. Começa a casa sempre com a recepção, onde vamos ter irmãos preparados para acolher os senhores quando chegam na casa, para ter o primeiro contato, depois o encaminhamento para aquela equipe que vai então preparadamente receber numa sala para o diálogo. E este diálogo, ele é só pelo atendente e o atendido. Portanto, somente dois que serão ouvidos atenciosamente, carinhosamente e dentro das colocações que serão dirigidas sempre à luz da doutrina espírita. Receber amorosamente, acolher amorosamente e à luz da doutrina espírita, ouvindo com atenção, esclarecendo os irmãos que lá batem a porta, por diversas maneiras, dentro das suas necessidades. Ainda na sequência, após serem ouvidos num tempo máximo de 15 minutos, e normalmente não se faz necessário esse tempo, são convidados a assistir à exposição doutrinária ou à palestra, como se diz, que sempre são assuntos interessantes e oportunos, que são ali em torno de 25, 30 minutos, um pouco mais, que o irmão que está na escala de expor o assunto, ele terá esse tempo à luz da doutrina para desenvolver. E é sempre importante colocar a importância de se assistir às doutrinárias, o peso que tem no tratamento espiritual para os irmãos que lá se chegam. E após o término dessa exposição, são convidados a passar na sala para aplicação de passes, onde então os irmãos receberão essa assistência pelos médium aplicadores de passes, que estão ali preparados com a imposição de mãos a levar, a transmitir o seu empréstimo físico para que os irmãos da espiritualidade possam transmitir essas energias, o magnetismo, àqueles irmãos que então estarão recebendo essa assistência da aplicação do passe. E posteriormente haverá também a parte de irradiações, em que a casa tem a equipe de irmãos que por mais de uma vez por semana fazem as irradiações para aqueles irmãos que vêm à casa à busca do socorro, do esclarecimento, do consolo à luz do cristianismo. Eles terão momentos de oração para ele, para os familiares, de acordo com a necessidade. Mas sabemos que é sempre muito importante ter também uma sequência no atendimento fraterno. E lá, quando chegarem, terão toda a orientação devida de como será essa sequência para o atendimento fraterno. E agora, como nós vivemos
um momento, uma situação em que há recomendação e até mesmo determinação para que evitamos aglomerações de público, as casas espíritas estão fechadas até a segunda ordem. E o que nos leva então a cada vez mais usarmos as nossas plataformas, os meios de comunicação, como temos já há algum tempo transmissões das palestras via Facebook e mais recentemente pelo YouTube. E esta palestra, esta exposição que nós estamos levando aos senhores, é também no sentido, principalmente, de que os senhores, não podendo estar presente na casa, que possam estar atento com estas exposições doutrinárias, que muitas delas já estão disponíveis, inclusive, nesses meios virtuais. Mas queremos aqui dizer que os senhores se detenham atentamente nas doutrinárias, nas suas residências, onde podem estar atentos, assistindo, procurando entender e fazer o uso de uma jarra de recipiente com água naquele momento, para que possa, assim, esta água ser magnetizada, ser manipulada pelos benfeitores amigos, que estarão colocando nela o medicamento necessário a todos aqueles irmãos que absorverem. Porque esse magnetismo, ele é muito importante. O poder da água, as energias, para a nossa parte física e espiritual, é muito importante. Porque nós, inclusive, temos na casa equipes que orientam de como nós também procedermos à implantação do Evangelho nos lares. Como vivemos esse momento de solidariedade em famílias, em que estamos nos colocando como confinados, mas por uma razão muito especial, que deveremos tomar todos os cuidados, seguirmos todas as recomendações dos médicos, das autoridades, porque se faz necessário para a nossa prevenção. E diante desse quadro que estamos vivendo, mais voltado aos nossos lares, são momentos de recolhimento, são recolhimentos necessários em família, entre amigos, para reflexão, para boas leituras, para saber como usar meios de distração, de aprendizado. E a oração é sempre muito importante em momentos como esse que estamos recolhidos em nossos lares. Então, nós convidamos a todos os senhores que, quando tiver acesso aos programas nossos de rádio, que são editados todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, que temos o Momento Espírita, que procure se programar para assistir, como também entrando no Face e no YouTube, colocando apenas Associação Espírita Jesus Nazareno, e vocês encontrarão algumas palestras já disponíveis ali e outras diversas, vamos dizer, mensagens estarão auxiliando muitos a todos que buscarem estas informações. Então, a doutrina espírita vem nos tempos atuais como o cristianismo redivivo, nos lembrando esses ensinamentos desde o tempo de Cristo. Como nós falamos no início, ele teve o seu marco lá na casa de Simão Pedro
em Cafarnaum e desde então está aí. Cada vez mais nós temos que levar adiante, porque é necessário, é importante, que vai nos despertar e vai muito nos auxiliar a busca do nosso melhoramento moral e espiritual. E ao encerrarmos, nós vamos ler uma pequena parte desta obra, Atendimento Espiritual no Centro Espírita, em que nos traz algumas colocações aqui, exemplos de atendimento fraterno. Jesus é o socorro do céu, Paulo e Estevão. O atendimento fraterno é uma ação endereçada ao coração e ao sentimento. O atendido, ao dirigir-se ao centro espírita, à casa espírita, deseja elucidar as suas dúvidas, que vão desde um simples pedido de orientação para se conduzir na busca do conhecimento até a compreensão para aplacar as dores morais ou físicas que podem estar afligindo. O atendente fraterno é, portanto, o ouvido atento, a mão estendida e o coração aberto ao entendimento das demandas que lhes são trazidas. E aqui se segue. Mas estas colocações finais para a nossa reflexão a respeito do atendimento fraterno. E agora então nós vamos orar, sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, irmão, este grande enviado do nosso Pai, a nos trazer os ensinamentos, a boa nova, para que a humanidade, para que nós, irmãos ainda inferiores, possamos despertar por essas verdades divinas. Em momento em que nós vivemos, Senhor, em nosso país, em nosso planeta, momento de solidariedade, de elevação, de orarmos para nos envolvermos com a proteção divina dos nossos benfeitores amigos, os nossos mentores, ao CEPET Araju, que tanto socorre ao nosso município e à nossa região, ao mentor do nosso país, Ismael, a falange do Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros médicos, enfermeiros, auxiliares que se encontram na espiritualidade, que estão constantemente ao nosso lado, nos auxiliando, nos socorrendo. Mas que para tanto, Senhor, que os nossos corações possam estar em elevação, vibrando nesta faixa dos benfeitores amigos, para que assim tenhamos aquele socorro necessário e merecedor. E assim, em teu nome, Jesus, em nome de todos os protetores, benfeitores das famílias que assistem, o nosso muito obrigado e que assim seja.